Muito bem, minha gente. Vamos falar hoje do Em Família com Eliana. A apresentadora finalmente estreou aí nos domingos, retornou, na verdade, né? Os domingos da televisão brasileira, agora na Globo. E a gente vai trazer hoje os dados de audiência, quantos pontos marcou, será que ficou na liderança? Será que perdeu para o Celso Portiolli? Será que perdeu para a Record? E a repercussão? O programa foi bom? Bem feito, formato diferente e inovador, ou é mais do mesmo, algo engessado, mal produzido? É o que a gente vai debater hoje aqui no nosso vídeo. A estreia do Em Família aconteceu ontem, ou você que está vendo esse vídeo outro dia, no domingo, dia 15 de março, nas tardes da Globo. Começou pontualmente às 2 horas e 20 minutos, ou 2 horas e 21, nas tardes aí da emissora, marcando esse primeiro projeto autoral da apresentadora, após ela fazer outros tipos de programas na casa, né? The Masked Singer na TV aberta, Vem Que Tem, com os projetos intermediários, com foco ali em histórias familiares e também, claro, música. A Globo ajustou toda a programação para poder ali ajudar a loira. A Globo disse que isso era por conta do Oscar e blá blá blá, mas não. Isso realmente era por conta que a Globo estava desconfiada do potencial da Eliana. A Globo, e esse programa dela também, o Em Família, ele desde o começo, ele estava sendo assim, digamos, mal visto lá dentro. Estavam com dificuldade de encontrar patrocinadores, tanto que se você, por exemplo, você que tem Instagram, redes sociais assim, muitas pessoas estavam até dizendo que de hora em hora, durante o momento que estavam zapeando ali, vendo vídeo ou vendo feed, aparecia a propaganda. Então a Globo realmente nesses últimos meses, desde o ano passado, estava com dificuldade de conseguir merchandising, então começou a fazer várias divulgações na internet, pagando, né, realmente posts patrocinados para conseguir agarinhar algumas marcas para poder patrocinar o programa. Então a Globo estava muito assim temerosa em relação a isso, porque hoje em dia, desde sempre, mas hoje em dia, com o dinheiro sendo dividido com o streaming, com outras plataformas, é muito complicado você lançar um programa. Então, o programa da Eliana, mesmo sendo um programa feito na Globo e a Globo tendo dinheiro em caixa, a Globo, obviamente, não vai gastar grana com um programa que não vai ter retorno depois. Pode ser até que eles não tenham um prejuízo grande, porque, como eu falei, a Globo tem bilhões na conta, mas eles querem ter um retornozinho, tanto para eles quanto também para a própria Eliana, né? E para não ocorrer também desgastes. Então eles fizeram alguns ajustes que eles disseram que era por conta de um porquê, mas a gente sabe que é por conta da audiência. E o que a Globo fez? Colocou a formação do paredão do Big Brother antes da Eliana, para poder impulsionar ali a audiência. Então o paredão ali, a formação começou 1 hora e aí entregou para a Eliana às 2h20. Também colocou um filme na temperatura máxima bem assim forte, bastante cortado, mas colocou um filme forte, né, para poder dar uma audiência interessante. Tudo isso para poder impulsionar a audiência, que foi uma estratégia que gerou muito debate, mas de certa forma contribuiu um pouquinho para o bom desempenho inicial dela. Mas assim, uma coisa é você fazer isso no primeiro programa, na estreia. E nos próximos domingos? Não dá para você colocar o Big Brother Brasil todo domingo, porque vai acabar agora em abril, dia 21, entendeu? Então, assim, a Globo vai ter que, então, ter ideias para todo domingo colocar alguma coisa forte, entendeu? Porque, assim, se eles não confiam na Eliana ao ponto de deixar ela sozinha ali depois da temperatura máxima, eles vão ter que pensar em algum tipo de conteúdo forte para colocar antes para poder entregar bem. A estratégia é correta no contexto de que você tem que ter sempre algo bom entregando para o programa seguinte. Se você tem um programa ruim antes, com certeza o programa seguinte vai começar mal. Isso é certo, tem que ser feito em todo tipo de canal, até na rede TV, entendeu? Por exemplo, a Cariúcha vai estrear agora, dia 25 de março, com o programa dela. Eles precisam ter um programa antes entregando bem para a Cariúcha, porque senão, se tiver a Igreja Universal, por exemplo, antes do Super Pop, ela vai receber muito mal. Então tem que ter um conteúdo, e a Rede TV não tem programa bom, né? Mas enfim, a Rede TV tem que ter um programa interessante antes, um conteúdo antes que entregue bem, no mínimo com 1 ponto ou com meio ponto, para a Cariúcha conseguir pelo menos segurar ali 1 ponto ou chegar a 2, que é uma coisa assim que o Super Pop já chegou em outros momentos. Então, no caso da Eliana nos domingos, essa estratégia de colocar o Big Brother ali e também um filme antes
Foi bom. Os números prévios indicaram liderança isolada com uma média de 10,6% e share acima de 22% da Grande São Paulo. É claro que no consolidado isso altera, mas assim, a alteração e a mudança não deve ser muito sutil, não. Mas no dado prévio, segundo o site TV Pop, do Rick Souza, ela marcou 10,6 pontos e 22% de share. Ficou na liderança. O SBT, com o Celso Portiolli, marcou 5,5 e a Record, com o game show Boom, do Tom Cavalcante, ficou ali com 4,3. Então, de certa forma, não teve ali uma perca muito grande de audiência e muita gente ficou naquela coisa, o Celso vai derrubar a Eliana. Nem fez cosquinha. Nem fez quase. Então, assim, a equipe do Celso, que estreou também, inclusive, no domingo, dia 15, novo cenário, teve também algumas brincadeiras na área externa, né? Estreou um quadro novo, porque o Domingo Legal, além de estrear o cenário, eles também, para esse ano, eles estrearam e vão estrear ao longo do tempo, dos meses, né? Alguns quadros novos. Então, estreou ontem, ou no domingo, você que está vendo esse vídeo outro dia, né? Que seria gravado, mas estreou no domingo um quadro chamado Tolizo, que é um quadro onde as pessoas, né, tinham que subir uma escada escorregadia. Então essa escada tinha algum produto ali que fazia ela ficar totalmente escorregadia, né? E as pessoas, acho que sabão, e as pessoas tinham que tentar subir para chegar no topo, para poder pegar o valor ali, um prêmio. Então foi até engraçado, foi até interessante, porque, né, essas brincadeiras assim na área externa, né, é muito interessante. O SBT sempre teve tradição de fazer esse tipo de coisa, até na época do programa Silvio Santos com o Silvio, que tinha aquelas gincanas que podiam inclusive voltar. Então foi bacana, mas não teve uma audiência muito grande nessa faixa aí que conseguiu fazer o público sair da Globo ou da Record e ficar ali no Celso. Eu até esperava que o Celso poderia marcar uns 6, 7 pontos, né, 8, mas não chegou assim nem a fazer cosquinha na Globo. Eu acho que por conta que o público do SBT vê o Big Brother, então a Globo conseguiu tirar uma pequena parcela da audiência, tanto do Celso como também da Record. Apesar que em alguns momentos, segundo dados prévios, divulgados pelo Rick Souza, do site TV Pop, o público da Record, do Game Show Boom, ficou inclusive na vice-liderança. Então o Celso ficou até em desvantagem em relação à Record. Mas depois aí o público voltou para o SBT, quando o Big Brother acabou. Então isso mostra que realmente a Globo conseguiu tirar uma pequena audiência ali do SBT. Mas a Eliana marcou 10,6%, 22% de share, o Celso com 5,5% e a Record com 4,3%. Então teve um baita domínio no horário. Agora a repercussão, né? A repercussão apontou que a audiência foi sólida para uma estreia, superando o concorrente tradicional no horário de ponta a ponta, embora haja expectativa de que a disputa, obviamente, possa mudar nos próximos domingos, porque eles não vão ter, né, o Big Brother eternamente. Na primeira edição, a apresentadora viajou até a casa do cantor Daniel, em Brotas, para poder mostrar a rotina familiar, humanizando, né, celebridades e gerando ali com os comentários sobre essa identificação emocional com o público. Né? E curioso que o Daniel está em todas as fases da Eliana. Esteve no The Masked Singer, esteve quando ela saiu do SBT, né, esteve também na Record. O Daniel está sempre em todas as fases da Eliana. Né? Então, assim, essa relação deles dois, né? E também uma coisa que eu achei até interessante, o pessoal do Twitter pontuou, que a Eliana, em todas as estreias dela na televisão, tanto na Record quanto no SBT, ela marcou 10 pontos. Não sei se os dados que o pessoal mostrou eram verdadeiros, mas assim, segundo alguns dados que algumas pessoas mostraram, a Eliana, quando estava na Record com o Tudo é Possível, na estreia do Tudo é Possível, ela marcou 10 pontos. Quando ela estreou no SBT em 2009, com o Eliana, ela teve também, marcou 10 pontos. E agora também, com o Em Família, 10 pontos também. O programa também, além de ter essa visita na casa do Daniel, teve uma competição musical entre famílias de várias regiões, com os jurados ali, né, um show de calouros, digamos assim, avaliando a participação, e também teve a presença, né, do Belo com a sua filha e também com a sua neta no palco. Então reforçou aí o tema central de família e também emoção. E também, inclusive, curiosamente ou coincidentemente, a Graciane Barbosa
estava no Domingo Legal, participando do Passo a Repasso. Então, né, o ex-casal, né, estava em canais ali diferentes. Muitas opiniões destacaram a apresentação da comunicadora como ponto alto, com carisma e emoção genuína, incluindo a presença do marido e também do filho no estúdio, o que tocou o público e foi visto como autêntico. Por outro lado, teve fortes críticas à edição do programa, considerada muito ruim, cortando vários momentos e tirando também a espontaneidade da Eliana. Porque no plano inicial, até que eu comentei aqui, tinha informação de que o programa dela gravado iria ser gravado ao vivo, como a gente faz aqui. Então iria ser um programa gravado ao vivo, que nem o Silvio fazia. Só que na prática, o programa teve muitos cortes e cortes abruptos. É normal acontecer cortes ali, aqui para você poder afinar o programa. Até por exemplo, o programa da Patrícia, hoje feito bem diferente quando ela assumiu em 2021, 2022, o programa hoje com a Patrícia, eles cortam muito mais. Eu até não curto muito isso. Eu acho que o programa tinha que ser mais assim espontâneo. Mas o programa gravado, ele, óbvio, esconde muita coisa. A Globo, pelo que foi informado até pela Folha, eles iriam. A própria Eliana falou isso também em entrevista ao Gabriel Vac, também no quadro que eles fizeram na internet, no YouTube, Olho no Olho. Ela comentou isso: o programa ia ser gravado ao vivo. Só que nesse primeiro programa, não sei se a Globo ficou meio insegura com ela, teve medo, ou porque o tempo estourou. Eu não sei, porque o programa, infelizmente, é muito curto. Acho que é menos de 2 horas. É completamente diferente do tempo que ela tinha no SBT. No SBT ela tinha 4 horas, né? 4, 5 horas. Então não sei se foi por conta disso. Mas foi muito, muito, muito cortado. Muitas pessoas também criticaram a iluminação e que tudo isso precisa de melhoria para poder evitar queda no interesse ao longo das semanas. Alguns comentaram também que os quadros e o ritmo da estreia pareceram comuns ou até previsíveis e que a Globo falhou em explorar todo o potencial dela, embora o conteúdo tenha potencial para poder evoluir. E muitos dizem que a Globo não sabe fazer programa de auditório. Né? Muita gente comenta que o único que consegue se safar é o Domingão com o Hulk, mas ele consegue se escorar em game shows. Né, The Wall, esses game shows, Dança dos Famosos, né, que é uma coisa mais tradicional, e consegue se salvar. Mas a Globo não sabe fazer programa de auditório, não tem aquele feeling, não tem aquela tradição, em comparação com o SBT, que é um canal aí que a gente sabe bem que tem, poxa, sabe fazer tranquilamente qualquer tipo de programa e é algo assim, até tranquilo de você notar. Agora vamos ver as opiniões das pessoas aqui no Twitter. Desde ontem, muita gente comentou, e como eu sempre falo aqui, a voz do povo é a voz de Deus. A gente tem que se basear também pela opinião do público. E se você também tiver a sua opinião aqui, pode comentar nos comentários que depois eu vou ler para você, ler, né, e deixar o gostei. E também, até se tiver assim muitas opiniões, a gente pode até fazer um vídeo de perguntas respondendo, né, as perguntas que as pessoas fazem também aí sobre o programa. Ó, argumento sobre o Em Família. A estreia do programa se mostrou positivo. O carisma da Eliana permanece o mesmo. Tem muito a agregar na emissora. Ponto negativo. A edição do programa foi péssima. Os cortes foram visíveis e tudo muito corrido. Precisa melhorar. Outra opinião aqui. A essência da Eliana foi mantida. As cores, o microfone branco, mas deu uma sensação de mais do mesmo. Nada inovador. É ótimo ver a Eliana feliz, mas também é preciso de algo mais elaborado. Muitas pessoas comentaram sobre isso mesmo. Eles contrataram uma pessoa para poder dar apoio ali a ela, que no caso foi o Nabote, um humorista aí bem conhecido no segmento dele, porque a Eliana no SBT tinha a Narcisa, né? Mas a Narcisa está lá com o Celso. E ela não iria, não sei nem se teve algum tipo de contato, algum chamado, uma proposta, mas ela acabou ficando lá, o Thiago Barnabé acabou ficando com o Celso, então ela precisava de alguém para dar um apoio. E aí a Globo acabou escolhendo o Nabote. Off sobre o programa novo da Eliana. Não precisa desse comediante. Se querem colocar, tragam o Thiago Barnabé de volta. Tá muito sem sal. Falando de família, muito emotivo. Voltem com a comédia. Falta algo como os famosos da internet ou beleza renovada. O pessoal quer que o programa seja igual ao do SBT.
Então, assim, muitas pessoas ainda associam a Eliana ao SBT. Então, assim, isso vai demorar muito para poder desassociar. As pessoas ainda têm muita ali associação com as coisas que ela fazia no SBT, porque ela ficou muito tempo lá. Então, ela mesma falou que com o tempo, até depois da Copa, se o programa voltar, né, se tiver continuidade, pode ter alterações. E é óbvio que vai ter. Até no próximo domingo, a gente já tem que ver se a audiência vai manter. Se esses 10 pontos que marcou aqui na estreia vai continuar. Porque não adianta marcar 10 pontos hoje, porque foi ajudada pelo Big Brother, e no próximo domingo não ser ajudada e aí ficar sozinha. Então a Globo vai ter que avaliar, não adianta se basear pelo primeiro programa, não adianta se basear por dado prévio ou por dado consolidado, tem que esperar o programa ali no decorrer dos domingos. E inclusive ela falou que o programa vai ser gravado ao vivo. Eu não sei se esse gravado ao vivo que ela quis dizer foi no contexto de ser gravado na semana e aí ser exibido no domingo, ou se é gravado ao vivo, assim, tipo, ali no ar mesmo. Entendeu? Porque ela, na entrevista com o Vacker, ela comentou que o programa vai ser meio fresco, não vai ser tipo um programa que, com ela fazendo SBT, que ela gravava semanas atrás, e aí, entendeu? É um programa que vai ser gravado naquela semana e vai ser exibido na semana que foi gravado. Não sei se é isso que ela quis dizer, e aí o pessoal entendeu errado. Mas, ó, demoraram tanto para dar um programa para Eliane, quando finalmente sai essa bomba. Que programa sem graça, muito ruim, ela merecia mais. Outra opinião aqui, desde que ela saiu sutilmente, tenta pôr a culpa no SBT pela saída. Uma tentativa desonesta de não despertar a rejeição dos fãs que queriam que ela ficasse na emissora do Silvio. Enfim, eu não acho que ela jogou nenhum tipo de indireta, né, por ter ficado no SBT, não. Porque teve algumas pessoas que disseram que ela lançou uma indireta, né, que o marido dela estava lá, participou, e aí teve uma parte que ela falou que precisou vir para a Globo para o marido dela poder aparecer, entrar em cena. Né? Eu não sei se o problema que ela tinha com o SBT em relação ao marido dela. Mas, em relação ao programa da Eliana, na minha concepção, eu realmente acho que foi muito acelerado por conta da insegurança que a Globo teve com a Eliana. Eu não sei, né? Tá parecendo a estreia do programa do Lucas Guimarães, também no SBT, que quando estreou, eles cortaram pra caramba, parecia que eles estavam desconfiados do cara, né? Então eu não sei por que, que a Globo tava com medo da Eliana, em um baita cenário, o cenário é muito lindo, programa em alta definição, em alta qualidade, assim, a Globo, em relação à qualidade e estrutura, a Globo tem. Mas não adianta a Globo ter estrutura, qualidade, grana, e ela não sabia aproveitar isso, usar isso ao favor dela. E isso, no caso da Eliana, nesse presente momento, não foi bem aproveitado. Vamos aguardar para ver isso nos próximos capítulos. A próxima edição, né? Não dá para a gente se basear só pelo primeiro programa. É necessário você ter ali 5 domingos ou 6 domingos mais ou menos para você poder fazer uma avaliação do que precisa ser mudado e do que precisa ser alterado. Inclusive ela falou que essa competição que está tendo aí de famílias, na final da competição vai ter o programa ao vivo. Então pode ser até que seja um teste para ela até fazer ao vivo também, porque pô, o que custa fazer o programa ao vivo? Eu acho que é melhor fazer ao vivo do que fazer gravado. Porque ao vivo você consegue mexer, consegue mudar. O próprio Luciano Huck tem hora que faz o programa dele ao vivo, entendeu? Então, assim, o único que consegue se safar é ele. Mas o programa da Eliana na Globo não teve muita alteração, não é um programa novo, não é algo diferente, assim, que consiga emplacar ou consiga tipo, causar um espanto ou até um medo nas concorrentes. Acredito que não deva ter causado medo nenhum no SBT ou na Record, que já está com seus game shows, etc. Porque é um programa igual. É uma competição, show de calouros, visitinha na casa de artista, blá, blá, blá. Então, assim, o que tem de diferente? Né? Então, daqui a pouquinho eu não espero muito para poder ver a Eliana fazendo um game show no programa também. Pode aguardar para ver. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e comente aqui embaixo o que você achou desse programa dela. Na sua opinião, foi bem? Na sua opinião, você gostou, você curtiu? Ou também você concorda comigo, concorda também com as opiniões aqui do pessoal na internet? O programa estava horrível, mal editado, mal cortado, foi ótimo. Comente aqui embaixo, porque o seu comentário é muito importante para a gente poder. E também ajuda o nosso canal a crescer. Quando você comenta, quando você vai comentando, você vai ajudando o YouTube a entender que esse vídeo é interessante e ele precisa ser recomendado. Quando você não comenta, quando você só assiste, você mostra que você não está interessado. Então, além de você assistir, comente. Nem que você comente oi, mas comente. Me ajude a crescer esse canal aqui e outras pessoas poderem conhecer esse conteúdo aqui extremamente importante, que é um conteúdo que eu vejo muito importante, que é levando informação e análise com muito cuidado para todos vocês.
A gente se vê amanhã, 5 da tarde, com mais um vídeo aqui informando e trazendo tudo que envolve aí os bastidores da mídia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.